3, 2, 1. Olá, boa noite. Com imensa satisfação que nós, da Bioc Empresarial, vamos fazer um bate-papo com o Gustavo Ferreira, o presidente da Associação Comercial de Marau, dessa importante entidade de um município que muito nos orgulha na região. Também com a Juliana, minha sócia diretora da Bioc Empresarial. Eu, nesse trabalho aqui, nessa hora de bate-papo, serei o mediador desta conversa. Nós tivemos um pequeno problema técnico aí de tráfego de internet, né? Tráfego, não tráfico, né? Que atrasou o início, mas agora está valendo. Queria agradecer muito o Thiago aí, que está em Porto Alegre nesse momento aí nos ajudando, nos assessorando. Então, eu estou em Passo Fundo, Juliana em Carazinho e o Gustavo Ferreira em Marau. A Juliana está no nosso escritório em Carazinho e o Gustavo no aconchego do seu lar nesse momento, né, cuidando da sua esposa e dos seus gêmeos, né, que logo, logo, com a bênção de Deus, estarão aqui alegrando a vida da família e dos seus amigos também. Então, eu inicio essa live perguntando para o Gustavo, como líder empresarial de uma entidade muito representativa, se não uma das entidades mais fortes da região, como os empresários da cidade de Marau estão reagindo a essa crise, a essa pandemia, estão encarando, quais são os desafios que estão sendo relatados, as dúvidas, de que maneira a associação comercial tem procurado auxiliar, assessorar, orientar, enfim, um panorama macro da cidade, aquilo que você está vendo aí como possíveis oportunidades e para fazer, que eu estou me referindo muito a esse momento, ao período da travessia. Gustavo, boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Juliana. Em nome da CIM, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de poder compartilhar informações, experiências e ideias que contribuam para que as empresas possam fazer, parafraseando com o Adriano, transformar a diversidade aqui em uma oportunidade de transformação, né? A tua pergunta, ela não foi muito simples, né, Adriano? Tu botou mais umas 4, 5 pontuações interrogativas numa pergunta só. Então, eu vou buscar não ser generalista, mas contribuir da melhor maneira possível. Em relação aos posicionamentos do empresariado marauense, e aqui falando como presidente da entidade, eu acredito que nas primeiras semanas, principalmente as primeiras 2 semanas, houve muita confusão e pânico, né? Pânico generalizado, né? Independente de ser empresário ou não, o número de mortes e a maneira como a mídia em si divulgou o que estava acontecendo lá nas fronteiras distantes de Marau, fez com que muitas pessoas, inclusive da parte do comércio, apoiassem o fechamento, né? Algo que não foi compartilhado com a parte da indústria, por exemplo. Então, por isso que eu disse que não ia ser generalista. Assim. A indústria e o agronegócio, eu tenho relações muito próximas com eles, e a gente estava sempre em constante contato, falando com as principais lideranças do município, e eu sou uma pessoa muito próxima da prefeitura, né? Nós, desde que eu assumi a gestão, a gente teve vários momentos onde a gente pôde trabalhar de uma maneira muito integrada, a iniciativa pública com a iniciativa privada. Mas o que aconteceu? O formato de tomada de decisões a nível governamental, ou seja, primeiramente pelo Estado, não vou me ater à esfera federal, mas a nível de Estado foi o fechamento e os direcionamentos. E a grande maioria dos prefeitos aqui da região direcionou as suas decisões em cima do posicionamento do governo. Então, é entendível, né, às vezes, a falta de conhecimento, a falta de cases relacionados a esse momento faz com que nenhum prefeito vá assumir uma decisão que envolve tantas vidas como estavam sendo noticiadas. Então, o que eu senti da parte do comércio e dos serviços, os serviços também tiveram um posicionamento
menos submisso, né? Em que sentido? A indústria e o agro continuaram trabalhando, não houve interdição como aconteceu, por exemplo, em Passo Fundo. Aqui a indústria, ela tocou direto, não teve problema com isso. Adotaram medidas protetivas e assim por diante. E nós, como entidade, a gente se colocou à disposição. A parte de serviços, ela, até por ser de serviço, ou seja, ela abriu mão de ir visitar as suas empresas e adotou tecnologias e outras ferramentas para poder se manter conectado com os clientes e dar os devidos direcionamentos, ou seja, mantiveram a máquina funcionando dentro dos seus limites, é claro. A parte do comércio é a que mais me chamou a atenção, né? Como presidente da entidade, principalmente. Eu achei que ia chover gente ligando para a gente fazer alguma coisa, sabe, para segurar o decreto e ter uma flexibilização um pouco mais estratégica, porque como eu comentei com o nosso prefeito daqui, eu disse, Yura, vocês direcionaram um decreto que fecha, que suspende os serviços do comércio, das pequenas empresas principalmente, 5 dias antes do final do mês, até 10 dias depois do início do mês. Então, é praticamente grande parte dos empresários não tem um planejamento financeiro. E nós estamos recém agora começando a sair de um processo de recessão muito forte. Então, acho que isso abalou bastante. As 2 primeiras semanas houve uma certa submissão, né, ao posicionamento do decreto. As outras 2 semanas foi bem diferente. Aí eu fui bem pressionado. Nós ficamos toda semana, eu faço parte do comitê de gestão da crise, nós tivemos uma abertura para diálogo, né? Nós sempre, o posicionamento da Assim, já finalizando a resposta, Adriano, o posicionamento da Assim, ele foi linear desde o começo. Nós não concordamos com o fechamento do comércio abrupto assim, mas sempre defendi que o Poder Executivo deve ser respeitado dentro do município. Então, começa o processo de lideranças. Houve um conjunto de negociações que estava indo tudo bem até o dia 1º de abril. Daí, no dia 1º de abril, que houve aquela postergação por parte do governo, aí acabou que o negócio ficou um pouco mais chato. E aí a gente começou a discutir mais abertamente que esse extremo para o município, que é uma cidade empreendedora, tem 65 anos, uma economia pujante da nossa região, com uma representatividade empresarial fora do comum, que tem um sistema de saúde diferenciado, que tem um suporte do município como de Passo Fundo. Não fazia sentido a gente tratar Marau como se fosse um município pequeno sem estrutura. Mas são construções de lideranças, então a gente tem que se focar no nosso papel. Então, a partir da 2ª semana dos decretos, houve sim uma aproximação por parte do comércio, colocando pressão para a gente realmente poder construir alternativas menos impactantes, mas que dessem uma abertura de avaliação. E aí, o que me incomodou quando eu disse que grande parte dos empresários foram submissos, e aí eu preciso me expressar de uma maneira bem objetiva. Suspender serviços não é fechar negócios ou deixar de fazer negócios. E o posicionamento que foi assumido, não apenas em Marau, mas em boa parte da região, foi de submissão ao termo suspender. Eu estava acostumado a trabalhar desse jeito, então agora eu não tenho mais condições de trabalhar. Aí é a parte que eu não concordo e que a gente fez como entidade. Entramos em contato com consultorias, nós temos uma parceira em comum, que era o pessoal, por exemplo, da Aporte, vou pegar de exemplo eles, consultoria gratuita aqui. Tipo, o objetivo agora, isso eu falei com vários parceiros que a gente chamou, coloquei à disposição diretores, né? O objetivo é o quê? Não é hora da gente vender, é hora da gente gerar conteúdo, é hora da gente estreitar laços e contribuir com a economia local. Mas, né, não é porque a gente dá ferramentas que as pessoas querem pegá-las na mão e começar a trabalhar. Exato. Então, eu senti esse distanciamento sobre novas metodologias de trabalho. Sim. E a questão, Gustavo, mais especificamente das medidas anunciadas por parte do governo federal, o financiamento à folha de pagamento, a prorrogação
do vencimento dos impostos, as taxas de 5 bilhões, aí a taxa de 4,5% aí para financiar as empresas. Como é que está essa demanda aí em Marau? As empresas associadas assim têm buscado isso? De que maneira você vê isso? E aí, após essa tua resposta, eu vou introduzir, então, a Juliana aí na conversa. Uhum. Não, eu acho a pergunta bem pertinente, porque, assim, o governo, independente de ser reativo ou não, ele colocou alternativas, ou seja, respeitando a volatilidade de decisões que o contexto exige, ele fez uma parte do seu trabalho, colocou coisas à disposição. Mas nós vivemos em um país que a insegurança jurídica ela é fora da curva, né? No mau sentido da palavra. Né? Quando sem crise, sem Covid, sem nada, tu tentar buscar o diálogo com o colaborador, tu tentar chegar a um comum acordo para fazer um investimento de médio e longo prazo, né? Nem de curto prazo, né? Com taxas atrativas em relação ao mercado, já é uma dificuldade para a grande maioria das empresas. Aqui não foi diferente, né? Nós tivemos, sim, alguns debates, algumas discussões, mas nada de concreto. Ou seja, eu tô 100% ligado na Federação, né? Então, o mesmo posicionamento que eu tinha aqui, ele era muito parecido com os mais de 150 e poucos associados que tem a Federação. Estava todo mundo angustiado com o formato. Aí algumas grandes empresas, e aqui não de Marau, não tive isso dentro da CIM, sendo bem franco contigo, não tive reuniões direcionadas a esse caminho. Até porque a economia de Marau ela é mais conservadora e o pessoal já vinha se desenvolvendo de um período ruim, né? Então, o pessoal estava meio assim, como está tendo muita decisão e vai e volta, o pessoal acabou sendo um pouco mais, como é que eu vou dizer, ele acabou sendo um pouco mais seguro, ou seja, optou por não se arriscar com possibilidades. O que a gente ouviu muito foi relacionado, por exemplo, à medida provisória número 927. Essa sim foi muito debatida porque ela envolve um conjunto maior de empresas, né, e envolve a questão da folha de pagamento e tudo. Inclusive, a gente esteve participando, conversando sobre isso com contadores, com o contador, por exemplo, da própria entidade. A gente conversou também com uma advogada empresarial, e todos eles disseram assim, não, é muito importante assumir esse posicionamento de aproveitar algumas brechas, mas entender que são brechas, né? E é aí que vem a questão que eu sempre digo, é muito padrão de grande parte das empresas que o empresário gerencia o seu negócio sem integrar muito uma visão jurídica e uma visão contábil da sua empresa. E isso termina acarretando o quê? Que planejamento estratégico básico já tem uma certa relutância de ser implementado em uma empresa. Um planejamento jurídico, o tributário, o financeiro, torna-se ainda mais complicado. Então, eu percebi uma movimentação maior por empresas de porte, principalmente da região metropolitana de Porto Alegre e de Caxias, do que aqui da nossa região. Certo. Juliana, de que maneira o Comitê de Crise, o Observatório de Crise do escritório tem publicado no seu site, nas suas redes sociais, nessa geração de conteúdo que o próprio Gustavo acabou de falar da relevância desse tema, como você vê a partir da fala dele, que tipo de contribuição ou de orientação você poderia dar, né? Corroborando, contribuindo, possibilitando novas visões, novos horizontes para os empresários associados da Associação Comercial de Marau e também da região, mas ressaltando que Marau, sim, é uma associação diferenciada, é uma cidade totalmente diferenciada, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, da qualidade de vida, né? Do engajamento, de que maneira as medidas adotadas pelo governo, um comitê de crise,
tudo isso que você tem trabalhado fortemente, você poderia contribuir com esse debate. Bom, primeiro, boa noite, né, Adriano? Boa noite, Gustavo. A gente só tem a agradecer a disponibilidade do Gustavo de conversar conosco nessa noite, né, sobre esse assunto, no meio do feriado, inclusive, né? A piada agora é que amanhã ainda bem que é feriado, vou poder ficar em casa. Né? Então, assim, a gente te agradece muito a tua disponibilidade, como você sempre foi muito acessível conosco para discutir essas questões, né? Obrigado. E nós estamos muito preocupados, assim como você, né, Gustavo, na tua posição de presidente da Associação Comercial, nós, como escritório que tem bastante tempo, mais de 30 anos de experiência em gestão de crise, nós estamos muito preocupados em vista de que... e aí você fala um pouco disso quando responde ali a primeira pergunta que o Adriano te fez. A gente percebe que o empresário, geralmente, quando ele se defronta com uma situação crítica, principalmente quando ela surge do dia para a noite, sem muito anúncio, né? Muito embora a gente soubesse desde o final do ano passado que havia algo acontecendo na China e tudo mais, mas jamais se imaginou que tomaria a proporção que tomou, né? E que nos levaria aonde nos levou nesse ponto, essa questão da pandemia. Então, a gente percebe que, diante de uma mudança tão profunda e tão súbita, as pessoas elas tendem a uma certa negação e uma certa apatia. É o mesmo que acontece quando você recebe o diagnóstico de uma doença muito grave, né? Um câncer, por exemplo, né? Pessoas às vezes pensam, não, mas isso não é comigo, outros se deprimem, outros vão à luta e vão atrás do tratamento para se resolver. Mas o que nós temos visto, assim, em linhas gerais, é uma certa apatia. Antes de preparar o início da conversa, nós falávamos ali com o Gustavo, né? Essa questão de esperar uma solução que venha de fora, né? Que venha do governo, que venha da lei, que venha de outros atores, quando, na verdade, o grande motor da solução sempre é a porta para dentro, né? E a gente tem isso muito claro, porque todas as situações que você lida com crise, o que muda são algumas peculiaridades, mas, em geral, os problemas são muito semelhantes, né? Essa crise, principalmente da pandemia, é uma crise de caixa, é uma crise de liquidez, né? Ela impactou diretamente nas reservas das empresas, porque impediu, como o Gustavo falava, inclusive ali em Marau, principalmente nas 2 primeiras semanas, até por uma adesão quase voluntária, né? E sem muito questionamento do que dava para fazer de criativo fora do normal, né? Então as pessoas pararam com as suas atividades, muitas, né? As empresas pararam com as suas atividades, isso gerou e vem gerando e vai gerar ainda, né? Uma crise de liquidez que é uma diminuição dos recursos para você fazer frente às suas despesas do dia a dia. E o que nos preocupa nesse ponto é que uma crise de liquidez, ela tem potencial para quebrar uma empresa, né? Uma empresa não quebra porque tem dívidas, ela quebra porque ela não tem condições de pagar suas dívidas, porque ela não consegue gerar caixa para isso, né? Ou seja, caixa suficiente ou na rapidez necessária. Então, isso nos preocupa porque nós temos experiência com esse tipo de situação e a partir do momento que isso se dissemina e contamina praticamente uma cidade inteira, né? Ou um setor completo, como o comércio, por exemplo, numa cidade como Marau, isso vai cobrar um preço. Então, essa é a nossa preocupação. Por outro lado, a gente também entende, o Gustavo toca nisso com muita propriedade, que existe um cenário de insegurança jurídica muito grande, né? Então, as decisões precisam ser tomadas da porta para dentro da empresa para dissipar as consequências da crise, e elas são decisões fundadas em conteúdo jurídico, né? Deixar de pagar um imposto precisa primeiro ter clareza das consequências disso, e se vem uma norma que me permite não pagar agora, que suspende a exigibilidade, joga o pagamento desse imposto para daqui a 60 dias, isso tem impacto direto no meu caixa. A questão do colaborador, né? Nós vimos aí a medida provisória saiu com uma redação permitindo a negociação direta, aí depois, 3 semanas, veio o Supremo e disse que não, que tem que ter participação do sindicato. Agora isso teve um retrocesso de novo, voltou para o modelo original. Então, isso tudo gera uma insegurança muito grande, e se você já tem uma tendência à negação em condições normais, de temperatura e pressão, né? Nessas condições em que isso tudo vem muito acelerado e que há uma insegurança jurídica, um cenário cambiante a todo momento, então a gente tem muito claro que isso só traz mais demora ainda ao processo de decisão, que precisa ser muito rápido. Então, preocupados com isso, né? Nós constituímos já na primeira semana aqui Carazinho, onde nossa sede se localiza, nós fechamos, assim, fomos para home office, na verdade, nós nunca paramos de trabalhar, mas nós fomos para home office no dia 18, né?
de março, e a partir do momento que a gente começou a perceber que decreto em cima de decreto as coisas iam aos poucos se desfazendo, parando, nós constituímos um observatório da crise e começamos a produzir conteúdo para justamente, primeiro, atendendo uma demanda dos nossos clientes, né, que precisavam dessas informações para poder tomar decisões, e depois, no segundo momento, a gente decidiu que esse seria o nosso voluntariado nesse momento de dificuldade. Então, nós montamos esse observatório, constituímos alguns boletins e temos atualizado o conteúdo desses boletins de regras tributárias, trabalhistas e regras de regulação, que são abertura e fechamento de empresas, né, e regras bancárias. Nós temos deixado esse material à disposição e atualizado isso o tempo todo na tentativa de fornecer, então, essas informações que são tão importantes na hora de decidir, né? E ao lado disso, eu acho que essa foi a nossa maior contribuição e como a gente sempre fala, né, de novo, na ideia sempre do voluntariado, da ajuda, né, nós fizemos um manual de governança de crise, né, um e-book, na verdade, com toda uma linguagem simples, assim, bem objetiva. Nós reunimos essa nossa experiência, porque a crise, ela se repete, como eu já disse antes, e ela tem um método para você não resolver, mas tentar minimizar os efeitos, né? Então, nós desenvolvemos um e-book de governança de crise, onde a gente ensina as pessoas em 4 passos, né, constituir a sua governança para que a empresa possa ter um espaço de decisão, né, para construir um plano de ação e tentar minimizar esses impactos e acompanhar isso no dia a dia, né? Então, a nossa preocupação, a gente entende isso, nós que temos essa formação também dentro do escritório jurídico, a gente já também tem dificuldade em acompanhar todas as normas, imagina um empresário que ainda tem que lidar com outro tipo de problema. Então, como você me pergunta, né, Adriana, no início, a contribuição foi essa, né? A gente entende como é nervoso esse aspecto da segurança jurídica na hora de tomar decisão. Você já está comprando muitos outros riscos, né, nesse contexto. Então, a gente fez esse trabalho e tem procurado as entidades, né, com as quais a gente tem uma proximidade e que a gente entende que a gente pode dar uma contribuição, como a Associação de Marau, para que elas possam também, de alguma maneira, levar o conhecimento da existência desse material para os seus associados, para que as pessoas possam acessar isso, né, e usar, enfim, da forma que acharem mais importante. Juliana, em que aspecto você consideraria, por exemplo, a empresa, por exemplo, uma empresa prorrogar o pagamento dos impostos, tendo em vista aí a normativa do governo que ela autoriza você, os meses de abril e maio, você protelar para outubro e novembro, né? Em que momento você acha que essa decisão deveria ser tomada? E sucintamente, o comitê de crise, caso a empresa necessite, como ele deveria ser constituído. Acho que essa informação ela vai direto aí, tende a contribuir diretamente para os empresários que estão nos assistindo nesse momento. Exato, A nossa preocupação sempre tem sido essa, né, Adriano, de trazer um pouco do como fazer, né? Então, a gente entende que as preocupações são muito relevantes, o cenário ele é muito cambiante, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, mas a gente precisa dar uma contribuição do como fazer. Então, como eu disse na outra intervenção, a governança de crise ela tem um método que começa pela constituição de um comitê de crise, né? Uma instância decisória da empresa, não importa o porte da empresa, essa fórmula funciona para todas, né? Que vai reunir as pessoas que têm o mando ou a decisão na mão, né? A gente recomenda que, neste caso, se coloque à mesa tanto a pessoa, quem decide, o sócio, o empresário, mas também o seu gestor de pessoas, o seu gestor financeiro, né? E o seu conselheiro jurídico, seu advogado de confiança, para usar dessas normas, né? Ou buscar essas informações, e que esse conselho, uma vez instalado, que seria, então, a primeira etapa da governança, né? O que é uma governança? Para começar, uma governança é aquilo que você instala para medir, controlar e monitorar uma determinada situação. Então, para você medir, controlar e monitorar a crise, você precisa ter um grupo de pessoas que vão se debruçar sobre esse assunto diariamente, né? Então, esse comitê de crise ou esse conselho, cada um chama do como quiser, mas o importante é que tenha esse fórum, né, de várias pessoas, para que essa decisão não recaia só sobre uma. Também é muita informação para uma pessoa só dar conta. Esse comitê de crise ou esse conselho, ele vai ter que ficar monitorando permanentemente as mudanças, né, nessas normas, e aí é nesse contexto desse tipo de decisão que o inadimplemento tem ou pode acontecer, que é o que você me pergunta, né?
Porque o foco do conselho de crise numa governança de crise como essa é o caixa. O que a empresa precisa salvaguardar neste momento, que os seus colaboradores já estão protegidos pelas normas sanitárias, né? Então, as pessoas já estão, hoje, máscara, álcool gel, isso virou EPI, né? Todas as empresas precisam ter isso à disposição de todo mundo o tempo todo. Então, a partir do momento que essa força já está protegida, o que eu preciso olhar, e eu acho, a gente falou isso numa outra conversa com um outro município, não existe um dilema entre saúde e economia. Nós precisamos achar o jeito de fazer as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, né? Então, protegendo a saúde do colaborador e do próprio empresário, o aspecto que também tem tão importância quanto é o caixa. Então, olhar para o caixa e projetar para 60, 90, 120 dias, né, o que pode acontecer nesses cenários. Trabalhar com 3 cenários, um cenário mais conservador, em que realmente os efeitos da crise vão ser bastante significativos, né, uma queda brusca de faturamento. A gente recomenda 40%, 50% de queda, e é o que a gente tem visto que está acontecendo em determinados setores, outros até vão a zero, né? Então, cada cenário, cada setor tem o seu próprio cenário. Traçar cenários e aí fazer o papel, voltando à resposta da tua pergunta, fazendo as escolhas do que vai se inadimplir. Então, renegociar com o seu fornecedor, buscar postergar os seus contratos bancários. Há várias instituições financeiras já dispostas a esse tipo de situação. Quando nós começamos a disseminar esse conteúdo da governança de crise, por exemplo, não havia impostos prorrogados. Hoje você já tem, né? Então, você tem lá, para o Simples, 4 meses de prorrogação. Você tem para a CPRB, que é a contribuição provisória sobre receita bruta, também prorrogada por 2 meses, o PIS, a PIS, a COFINS. Então, tudo isso está muito claro já nas normas, várias contribuições adiadas, né? Os vencimentos que eram para esse mês e o mês seguinte prorrogados, mas veja, isso não significa que não vai ter que pagar, né? Isso vai ter que caber no meu caixa daqui 60, 90 dias. Então, é muito importante ter muito claro que precisa ter um protagonismo na redução das despesas, porque a sua empresa, qualquer uma que seja, com raríssimas exceções, ela vai sair menor, pelo menos nos próximos 3, 4 meses de toda essa situação, ela precisa ser readequada, né? E você tem mecanismos para isso. Então, essa questão de não pagar os impostos sem ter que incorrer em multas é uma dessas opções. Ok. Sabe, Juliana, Adriano, se tu me permite É tua vez. Um suportezinho ali em relação a assim. Por que eu desculpa até te interromper, Juliana, assim, a ideia que esse tipo de percepção que tu está passando muito bem é uma ideia de alguém que sabe que uma empresa tem seus ciclos de crise, seus movimentos. Então, é uma pessoa predisposta a procurar o que é melhor para ela nesse momento. Eu lidero uma entidade que tem mais de 500 associados. Posso te garantir que 90% desses associados, sendo uma pessoa otimista, eles não têm essa percepção de se permitir olhar para frente e entender que o mundo não vai voltar a ser como era antes. E é uma dificuldade quando eu vou discutir com o pessoal, diz assim, não, mas se nós puder, a gente aguenta mais um pouquinho até a normalidade voltar. Eu disse, olha, cara, se tu realmente está acreditando que uma normalidade vai voltar, eu já iria te dar um outro conselho, se acostuma com a anormalidade, porque as decisões que estão sendo tomadas a nível global, o caixa do mundo está sendo colocado em jogo. Então não vai pensar que a tua empresa, só porque é no interior de Marau, não vai sentir. Quando estourou a bolha imobiliária dos Estados Unidos, Marau sentiu no ato o que aconteceu nos Estados Unidos. E um monte de empresa grande acabou se transformando dissecando seus serviços em um monte de empresa pequena. Para mim, na época, pegando o gancho da Inovativa, que é a minha empresa, para mim, na época, foi algo bom. A diversidade se transformou numa oportunidade. Mas quando deu a crise de 2013, que foi uma crise local, ou seja, brasileira, né, que foi a questão das empreiteiras, aí foi o contrário. Eu estava tão acostumado que a diversidade tinha se transformado em oportunidade, que eu simplesmente, como diretor de uma empresa, como gestor, olhei para frente e disse, não, isso aqui já vai passar. E não levei em conta
outros processos que influenciavam, que nem tu comentou agora há pouco, eu concordo 1000% contigo. Economia e saúde não são extremos de países diferentes. A economia e a saúde, elas têm que andar direito, que nem anda teu pé esquerdo e teu pé direito, para te poder se locomover, como se tu fosse remar, se tu remar só para um lado, tu vai ficar andando em círculo, né? A economia, ela precisa ter uma visão mais sistêmica. E a gente sentiu isso esse ano aqui, foi a primeira vez aonde a gente conseguiu ver na prática, né? Eu acredito que o momento do Covid ele trouxe à tona duas coisas importantes. Primeira delas, a falta de capacidade de visão gerencial do governo em relação ao país. É um país continental e a gente viu um governo federal, e assim como os estaduais, buscando padrões para resolver o problema. É mais ou menos que nem ler um livro de autoajuda para te poder melhorar a tua vida, né? Não vai andar para frente, tu precisa ser afetado pelo teu meio dentro das tuas realidades e peculiaridades. E a outra coisa que trouxe à tona é a predisposição do empresariado a ser relutante com algo que está cada vez mais presente na nossa rotina empresarial, que é a disruptura, ou seja, o modelo de gestão por tecnologia, o modelo de gestão por metodologia de gestão financeira, de pessoas, e assim por diante, a ruptura do modelo de gestão comercial, né? Uma das coisas que eu mais bati a tecla aqui, por exemplo, com o pessoal, foi exatamente isso, de ser, por que em vez de se preocupar com o que o governo está te colocando no decreto, tu não se questiona se a maneira como tu se conectava com o teu cliente estava certa? Porque se tu não está bem conectado, se tu não tem uma visão clara do teu modelo de negócio e da maneira como ele se conecta no teu cliente, qualquer decisão governamental vai gerar um impacto na tua rotina de trabalho. Agora, se tu é um gestor da tua empresa, se tu realmente tem atitude de dono, tu começa a não permitir que o acaso defina os teus posicionamentos como empresário, né? Ou seja, a partir do momento que tu entende de que tem muito risco aí que tu não vai conseguir prever, mas pelo menos com um bom planejamento, se aproximando dos seus advogados, se aproximando do seu contador, empresas, por exemplo, como é o caso da saúde e da segurança do trabalho, que é outro tipo de empresa que ela permeia todas as decisões que fazem parte das relações de trabalho, né? Nós estamos envolvidos em um momento onde muitas diretrizes governamentais podem servir de oportunidade, se a pessoa tiver essa visão de planejamento estratégico de médio e longo prazo, ou vai servir de uma pá de terra para jogar na empresa que só estava precisando de mais uma péssima decisão, né? Que é essa ideia de, por exemplo, eu vou ter um negócio para devolver daqui 60 meses. Sim, cara, mas se tu já estava vindo de uma recessão e tu não estava conseguindo pagar tuas contas, não vai adiantar nada tu aceitar o que o governo está te colocando. Então, eu quis interromper um pouquinho, porque eu acredito que a atitude do empresário ela precisa ser reavaliada, né? No sentido de ser dono de uma empresa em um país que, historicamente, e eu faço sempre questão de dizer isso, é um país hostil para o empresário. Aqui é uma aventura, realmente, tu montar uma empresa e tu se dar bem com ela, né? Então, só quis somar nisso, Adriano. Sim, eu queria aproveitar aqui, Gustavo e Juliana, até sobre o que você estava falando aqui, os comentários na nossa página aqui. Queria agradecer ao Sérgio, à Carolina, ao Rafael, nosso amigo. Mas tem um comentário interessante do seu Antônio Roso, que nos prestigia neste momento, que ele fala, vai um pouco no que você está falando. E aí a Juliana tem falado muito a questão do novo normal, né? O mundo VUCA, né? O seu Antônio Roso registra no comentário dele o seguinte: o problema de fazer gestão é não saber o que vai acontecer amanhã. Aí, Juliana, o Gustavo fala da questão de não voltar mais ao normal, né? E você tem frisado várias vezes, Juliana, a questão do novo normal e do mundo VUCA. Será que dá para contribuir nessa linha do comentário do seu Antônio Roso e da fala do Gustavo? Sim, com certeza, né? São falas que convergem todas para uma mesma questão. Eu acho que primeiro quero agradecer a audiência e a contribuição do seu Antônio, né? Para nós é um motivo de muito orgulho aí
que ele esteja na nossa audiência, né? E dizer assim que, na verdade, Gustavo, tu colocou as palavras, né, da forma exatamente dentro desse conceito, né? Hoje nós não temos mais o normal que nós conhecíamos daqui para frente. Nós vamos ter um novo normal. Na verdade, nós vamos ter 2 novos normais, né? Nós vamos ter um novo normal durante o período de isolamento e restrição de circulação das pessoas, que vai se esticar. As consequências vão até o final do ano, com certeza, dependendo do setor. Ontem, sexta, aliás, nós falávamos com o pessoal da área do turismo, né? Quanto tempo vai demorar para que as pessoas voltem a fazer turismo, né? A visitar Gramado, Canela? Com certeza é um tempo diferente do que vai acontecer para a pessoa voltar a consumir sapatos comprados no comércio. Então, cada negócio tem a sua própria peculiaridade, mas durante o período do isolamento nós vamos ter um novo normal, que é um novo normal com o coronavírus, né? Que vai ser esse, abre e fecha, né? Restrições, equipamentos de segurança que viraram aí coisa nova do dia a dia, máscara, né? Álcool gel, isso vai ser o novo normal. Depois, quando começar a voltar, as coisas começarem a ficar mais tranquilas, nós vamos ter aí sim o rescaldo disso tudo, e o mundo não vai mais ser o mesmo, o mundo já não é mais o mesmo, né? Gustavo, se nós fôssemos fazer essa conversa há 4 semanas atrás, com certeza a gente ia sentar todo mundo à mesma mesa para bater esse papo. Então, só começa por aí, né? E com certeza eu provavelmente vou viajar menos do que eu costumava viajar antes, porque eu fazia muita viagem, né, para fazer visita a cliente. Hoje as pessoas já estão habituadas com outra dinâmica. Então, nós vamos ter um novo normal. Mas ainda a propósito do comentário do seu Antônio, de que o problema é fazer gestão sem saber o que vai acontecer amanhã, justamente esse é um dos pontos mais importantes da questão da gestão da governança da crise, né? Porque você tem que trabalhar com cenários. E esses cenários precisam ter gatilhos. Então, a minha empresa agora ela vai diminuir a quantidade de... O faturamento é um bom exemplo, né? Eu vou reduzir o faturamento para 50%. Bom, se eu reduzir o faturamento para 50%, eu preciso tomar X, Y e Z decisões, né? E fazer X, Y e Z ações, né? O meu faturamento não vai cair tanto, ele vai para 70%. Bom, aí você precisa de X e Y. Mas você precisa ter cenários, porque a gente está vivendo um momento de muita incerteza, e se você não prototipar cenários, não fizer protótipos do que vai acontecer, realmente você não vai conseguir tomar decisão nenhuma, né? Então, é muito importante, dentro da governança da crise, traçar esses cenários, e por isso, uma das etapas dessa governança é o acompanhamento diário, porque isso é muito dinâmico, né? O que diário, hoje já não é diário, exato. Fortalecendo, é diário o negócio. Diário, não é semanal, quinzenal, é diário. O conselho de crise precisa se reunir todos os dias. Eu faço parte de vários conselhos de crise dos nossos clientes. E, por exemplo, só para dar um claro exemplo, na sexta-feira nós fizemos uma reunião de um determinado conselho e o movimento estava em 50%. Hoje, por alguma razão, esse movimento, né, uma empresa da área de transporte, já está igual a um dia normal, né? Claro, acumulou no final de semana e tudo mais. Então, é muito alto, são muitos altos e baixos, vai haver muitos momentos de retomada da economia, e isso cada empresa vai responder, abre e fecha da sua forma. Precisa desenvolver uma inteligência de abrir e fechar, porque fechar é fácil, é só mandar todo mundo ficar em casa. Agora, abrir de novo e ficar nesse vai e vem, essa dança, é difícil. Então, uma nova inteligência, como eu disse, né, no início da resposta, um novo normal, é um novo mundo, e esse mundo que a gente vive, ele vai ser cada vez mais assim, né? O acrônimo aí que o Adriano citava do mundo VUCA, né? Um mundo vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, né? A gente não sabe mais como as coisas vão acontecer nos próximos 60, 90, 180 dias, com Covid ou sem Covid, porque às vezes, vamos citar o exemplo lá do Carrefour, aquela questão que aconteceu ano passado com a morte do cachorro no estacionamento de carros, né? Quem diria que num evento tão local e pitoresco, assim, que se fosse alguns anos atrás, talvez não surtisse menor relevância, não tivesse a menor relevância, tem um impacto gigantesco na marca. Então, só para citar um exemplo de algo que não tem nada a ver com a crise que a gente está vivendo agora, mas que aconteceu há pouco tempo, está na memória ainda das pessoas, para mostrar que hoje nada mais é como se imaginava que era, né? Então, tudo que é sólido se desfaz no ar, nunca mais verdade isso do que no momento que a gente vive agora. Por isso que a gente precisa ter essa clareza de que o mundo vai mudar e a empresa vai ter que ser resiliente o suficiente para poder dar conta disso. Só para encerrar essa minha resposta, porque, né, Gustavo, tu tocou num assunto que para mim é muito caro. Crise sempre vai existir. Uma empresa vai passar por muitas crises
ao longo da sua biografia. A única pergunta é quando é que essa crise vai chegar, né? Porque que ela vai chegar, ela vai. 1, 2, 3, 4, 5 vezes ela vai chegar, assim, determinado. Tu sabe, Juliana, Adriano, se tu me permite, bem rapidinho... Eu preciso te fazer uma pergunta, ainda que a gente já está aí há 40 minutos, e eu... eu te dou, deixa eu te falar, só não... Então tá, qualquer coisa tu me cola, mas é bem rapidinho. Vocês viram o teor da pergunta simples de uma das pessoas que eu conheço que tem a visão mais de longo prazo que eu já tive o prazer de conhecer. Eu conheço o seu Antônio há muito tempo, é um dos meus mentores na vida, e quando um direcionamento desses parte de alguém assim, todo mundo aqui, e não é puxar para um lado ou para o outro, mas é importante salientar que a grande maioria dos empresários não tem essa percepção. Eu lembro quando eu assumi a entidade, eu tive o prazer de trocar uma ideia com o seu Antônio no shopping, onde ele estava me contando a visão que ele tinha do shopping. Né? Eu tinha uma dificuldade de ver os 20, 30 anos que ele estava falando. E hoje o shopping dele está fechado. Né? Então, quando a Juliana falou, Adriano, assim, eu tenho uma analogia muito bacana que eu gosto de compartilhar sobre a normalidade. Tá? Se tu pegar um bicho que foi criado em cativeiro, tá? E quem aí já acompanhou um canal desses de Discovery Channel, estou fazendo aqui um National Geographic, estou fazendo um merchandising aí para americano, mas tu vai ver assim, ó, que a primeira coisa que tu pega um animal criado em cativeiro, tá? Aí o cientista resolve levar ele para a floresta. Quando ele abre a jaula, a primeira coisa que o animal faz não é sair correndo para a liberdade. Ele fica tucanado. Ele não sabe como lidar com a situação da liberdade. Né? E o que eu tenho notado aqui, e a Juliana falou de uma maneira muito bacana, que é o seguinte: crise sempre existiu. Né? Eu costumo dizer que a vida de uma empresa ela tem que ser parecida com um eletrocardiograma. Né? Tu cria um mecanismo para lidar com as turbulências, hora tu está lá em cima, está lá embaixo, de repente vem uma pausa, que é quando está funcionando a tua metodologia de gestão, e depois volta a turbulência, tudo de novo. E quanto mais globalizado, quanto mais interconectado, isso que nós não estamos nem falando da influência da inteligência artificial nos direcionamentos de crise. O Jeff Bezos da Amazon não precisou se esforçar muito para ficar mais rico. O simples fato das pessoas não poderem sair de casa transformou a empresa dele, que já vinha de uma cultura de construção, de conexão com o cliente, botou o negócio dele lá em cima. Então, é esse o sentido que eu acredito, Juliana, que é importante ficar claro para quem acompanha a nossa live. Não adianta nada o governo dar metodologias, não adianta nada a BIOC se colocar à disposição para acompanhar, se a construção da cultura não começar do alto escalão e se dissecando na operação inteira da empresa. Porque é isso que nós vamos viver hoje. São equipes mais enxutas, uma hierarquia, se a empresa antes era um quadrado fechado, agora uma parede vai ter que sair, porque a gente já tem home office, vocês mesmos. Antes do dia 15 de março, ninguém falava, tu ia falar para alguém que era bacana fazer home office, que a própria reforma trabalhista trouxe, há 2 anos e pouco atrás, trouxe para nós a reforma trabalhista. A primeira coisa que eu escutei dos empresários é, se o cara estiver fazendo um café em casa e se queimar a mão, é acidente de trabalho. Infelizmente, no Brasil, é. Agora, se tu criar uma metodologia, uma cultura onde a pessoa possa se desenvolver, essa cultura não vai vir dos colaboradores, ela vai vir da governança, ela vai vir de quem está disposto a enxergar a sua empresa de uma maneira diferente e, ao invés de olhar para a liberdade de poder criar novas metodologias com um olhar investigativo, entusiasmado, as pessoas vão seguir olhando, dizendo, se frustrando, dizendo, se o governo tivesse feito o isolamento 1 mês depois, eu não teria quebrado. O que a gente mais escuta hoje em dia é justificativa para não assumir o seu posicionamento de ser dono da empresa. O seu Antônio, e aí finalizando, o seu Antônio ele não botou aqui que está se lamentando porque o shopping está fechado. Não, ele tem os outros negócios dele e com certeza, bem conhecendo ele, deve estar vendo um monte de oportunidades onde muitas pessoas estão vendo só problema. É uma atitude.
Pois é, muito isso é verdade. O senhor Antônio Roso, um empreendedor aí, uma referência para nós na região, né? Mas tem um comentário também da minha amiga Ângela Ortolã a respeito, Gustavo, e eu vou pedir que a gente acelere um pouquinho na resposta. Eu vou te fazer 3 em uma resposta. Seu amigo, viu, Gustavo? Que é a questão do microempreendedor, do pequeno empreendedor, que ele gera o seu emprego, né? Ele garante o sustento da sua família. Agora o governo anunciou que vai ter uma linha de crédito, aí acho que será via as fintechs de cartão de crédito, vai liberar esse recurso diretamente na maquininha para aquelas empresas com faturamento abaixo de 360 mil reais. Eu queria fazer, pegando o pequeno empreendedor, pegando o que você falou da volta à não normalidade, o mundo VUCA, como a Juliana fala, eu queria que tu me dissesse assim, feita a travessia, pós-pandemia, vamos para a fase 2 da reabertura. Como você vê os modelos de negócios que basicamente eram analógicos e estão tendo a necessidade de aprender o digital? Tu acha que as empresas estão preparadas para isso, para essa mudança? Como você vê isso, né? A tua resposta, e aí eu volto com a Juliana para 2 temas para a gente ir encaminhando o final da conversa. Então, a pergunta é se as pessoas estão preparadas para isso? Isso. O micro? Não. O micro, pequeno empreendedor, o negócio médio, se ele está olhando as plataformas digitais, se ele está buscando se relacionar gerando conteúdo nas redes. Eu acredito assim, nós não vamos ter micro startups, né, no nosso mercado, né? E infelizmente a gente percebe isso pelo interesse das pessoas. É mais fácil tu ver um monte de empresário buscando saber, e aqui eu não estou sendo generalista, tá? Eu estou dizendo de resultado, é só tu ver o número de empresas que estão quebrando, ou seja, se essas pessoas estão demitindo tanta gente, se essas pessoas estão fechando por causa de um mês, a última coisa que elas têm é planejamento estratégico, né? Então, se elas não têm planejamento estratégico, cultura para aproveitar um momento desses, onde a gente está repleto de ferramentas de gestão, infelizmente a gente não pode dizer que a pessoa está preparada. É mais fácil tu ver pessoas interessadas em saber quando que é a live de algum sertanejo, de alguma pessoa assim, ou querendo ouvir de alguém que tem alguma determinada solução pronta para o seu negócio, do que querendo aprender, do que querendo sentar, compartilhar. Nesse momento aqui, tu tem acesso a pessoas fantásticas. Aqui, ó, tá, vocês aí representam um escritório de mais de 30 anos de atuação. As pessoas estão tendo direito a procurar e a encontrar, muitas vezes, aquela semente de gestão gratuita. Aí, claro que eu não vou questionar em público vocês assim, mas se vocês pudessem, eu vou retribuir a pergunta para ti, Adriano, que tu está perto das empresas. Se tu pudesse colocar numa escala de 0 a 100 o interesse da maioria dos empresários, tu botaria em que nota? Entende? Tipo, é uma questão de interesse. É um momento que as empresas, os empresários, o micro, o pequeno empreendedor vai ter que olhar para dentro do seu negócio, se ressignificar e se reconectar com um novo mundo, um novo normal que surge, né? Mas eu queria pegar esse teu gancho aqui, Juliana, fazendo 2 cenários, né? Um cenário em que a pequena empresa, o médio empresário, o pequeno empresário ou o grande empresário, ele não consiga fazer a travessia, completar a travessia, qual é o caminho que resta para ele do ponto de vista legal? Em um empresário fazendo a travessia, se reconectando com o novo mundo, ou se conectando, se ressignificando o seu negócio, olhando para a questão cibernética, né? Porque o mundo, eu acho que a digitalização digital ele veio para ficar, ele está sendo imposto, é uma realidade que se impõe. De que maneira você vê a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que já foi prorrogada por 2 vezes, tá? Qual é o impacto dos novos negócios, da segurança cibernética nos novos negócios, nos modelos de negócio que vão ser reinventados, e a empresa não fazendo, não completando a travessia, quais são os caminhos legais que ela pode buscar para poder completar a travessia ou até mesmo gerar novos negócios?
Então, tu me deu a missão de, em 10 minutos, resolver o problema das pessoas que estão nos assistindo. Resolveu, eu não digo, mas uma boa orientação tem que ser capaz. Espera aí que eu vou gravar. Isso aí. Duas questões, né? Vamos começar por uma das questões aí que toca o Gustavo. A crise, ela sem querer julgar ninguém, eu acho que isso que tem que ficar muito claro, né? As pessoas têm... É natural que tenham alguns comportamentos que talvez não sejam aquilo que hoje a gente considera como ideal, né? Mas sem julgamento, né? Pensando porque isso também toca muito com a questão pessoal da vida, enfim, acho que cada um tem direito a se colocar da forma que acha que, né, é o mais correto. Mas a crise, ela é um grande manancial de oportunidades, vamos dizer assim, né? E ela é um acelerador de processos. Então, agora é o momento de fazer aquele desligamento que você não teve coragem de fazer antes, ter aquela conversa com aquele fornecedor que você estava empurrando para depois, né? Porque você não queria se expor, né? Para daqui a pouco pedir renegociar valores ou coisa desse tipo. Então, a crise, ela é um grande acelerador. E esta crise especificamente, isso está muito claro, para mim é uma das poucas certezas que eu já tenho em todo esse processo, ela é um acelerador da mudança tecnológica, né? Isso está muito evidente. Então, os negócios eles vão ter que migrar para o digital de alguma maneira. No digital, quem já fez isso hoje está navegando de forma mais tranquila, né? A gente já falou sobre isso, eu já fiz essa analogia em outras lives, mas essa é uma... Imagina, não está todo mundo no mesmo barco, as empresas não estão todas no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, cada um com o seu barco, né? E quem tem barco que já é adaptado para tempos como esse que a gente está vivendo, vai se sair melhor. Então, essa crise acelerou o digital, eu acho que isso é muito importante, é olhar para dentro do negócio, buscar né, um reposicionamento estratégico, enxugar o negócio, ter a clareza, eu acho que essas são as questões aqui que têm que ficar claras e ser levadas para o depois, né? Ter clareza de que que todo mundo está tendo dificuldade, você não é o único, né? Mas que a solução está dentro da empresa e não está fora. Fora você vai achar apoio, mas é dentro da empresa que você vai achar a solução, porque é possível sobreviver, né? Muitos já sobreviveram. E se a coisa desenvolver de tal forma que sozinha você não vai dar conta, aí a pergunta do Adriano eu já começo a responder, existem meios legais de recuperação de empresa, de reestruturação de empresa, que são, né? Recuperação judicial, recuperação extrajudicial, que é uma ferramenta jurídica muito interessante, pouco conhecida do público em geral, né? Porque as pessoas conhecem a recuperação judicial, que é aquela que você entra, o juiz nomeia o administrador do processo, que vai cuidar da relação com seus credores e tudo mais, que tem uma estatística que não é verdade, de que só 1% dos casos dão certo, na verdade a estatística é muito melhor, é em torno de 30%, 35%, 40% do caso, dependendo do estado. Então, mas existe a recuperação extrajudicial, que é a negociação feita com os credores antes de judicializar, que às vezes até dispensa a judicialização, e que pode ser feita, né, de forma tranquila, assim, no momento certo, não pode esperar muito também, né, para ajudar as pessoas. Então, assim, a mensagem é: faça a governança de crise, olhe para essas questões que a gente está colocando aqui e não esqueça que existem outras ferramentas mais técnicas que podem ser utilizadas, né? Que vai haver para quem conseguir sobreviver, vai existir uma aceleração do digital. E aí eu entro no segundo aspecto que tu me colocava ali da pergunta, Adriano, que é a questão da proteção de dados, né? Então, se você vai migrar para uma plataforma digital, você tem que ter um cuidado muito grande, porque os dados pessoais que chegarem ao seu cuidado, eles precisam ser efetivamente cuidados, e vem uma responsabilidade nova aí, que é uma responsabilidade das empresas, né? Muito embora tenha indício de que a lei vai entrar em vigor só no ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma questão que é uma oportunidade também de gerar negócios. Quem já tiver adaptado e estruturado vai ter um diferencial de mercado, né? Mas existem várias alternativas, a pessoa ela tem que resolver o problema sozinha, mas ela não precisa fazer isso tudo sozinha, né? Então, a iniciativa tem que partir da empresa, mas existem várias possibilidades que a empresa tem acesso, basta que ela busque o aconselhamento e a ajuda necessária para que isso possa acontecer. Então, acho que, para a mensagem final, essa é a grande mensagem, né? Faça o tema de casa. Se você ainda não instalou a governança de crise, instale, né? Procure se informar de como isso funciona. Ela vai lhe ajudar, é uma forma que
uma fórmula que tem... nós temos 30 anos de uso desse tipo de metodologia com ótimos resultados, né? E se você perceber que isso tudo não é o suficiente, faça mais, né? Busque os meios legais de proteção, que com certeza a empresa tem elementos para sobreviver. O que não pode é ficar parado. E aí você vai ser dragado pela tempestade e não vai conseguir chegar lá no final desse período todo que vem pela frente. Acho que a mensagem... Adriano... Pois não, Gustavo. Adriano, antes que tu me corte, eu acho que é bem pertinente o que a Juliana falou, no sentido de não fazer julgamentos, tá? Como hoje eu estou no papel de uma liderança empresarial, o meu objetivo também, de maneira alguma, é julgar. Quando eu disse não, as pessoas não estão preparadas, é simples. Se tu olhar para trás, faz desde 2014 que a gente está falando de e-social, né? E e-social é uma coisa assim, ó, se não for esse o nome, vai ser outro, mas isso aí é cruzamento de informações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e fiscais das empresas. E hoje está tudo na mão dos contadores. Ou seja, por que está tudo na mão dos contadores? Porque as pessoas, para te poder ter uma estruturação digital, né, no contexto em que a gente está, tu precisa ter uma gestão da burocracia da tua empresa muito boa. A tua papelada, ela precisa estar organizada ao ponto de tu ver que no digital vai te facilitar a vida, não te incomodar a vida. E o que a gente percebe é o oposto. E dentro disso, para finalizar, para não me expressar de maneira errada, como presidente de uma entidade, eu tenho que ser frio com as pessoas. Sim. Ou seja, se tu tiver uma empresa, quando tu questionou a pessoa que está fazendo a travessia, se ela não conseguir, cara, tenta aprender a respirar embaixo d'água, né? Mas se tu não conseguir, vai e conversa com empresas como a de vocês. Por quê? Porque os credores vão vir e tu vai carregar isso aí para o resto da tua vida. Tu precisa resguardar. O meu avô sempre dizia um negócio muito bacana. Ele dizia assim, tu pode passar o pior momento da tua vida, mas cuida do teu nome e a tua reputação. Porque daí depois tu consegue dar a volta. Não adianta tu ter pensamento positivo de que tu vai fazer uma travessia pensando positivo, quando tu chegar lá na margem, tu morre porque tu esgotou tudo aquilo que tu tinha para poder fazer a travessia. Então é muito importante ter essa estruturação de um planejamento. Então, para não me expressar errado, quando eu digo assim, ó, se tu não fizer tal coisa, tu não vai sobreviver, eu não estou pegando no pé daquele pequeno empresário que é relutante. Tudo bem, cara, tu pode ser relutante o que tu for, mas o mercado, ele é hostil. Se tu não estiver preparado para aquilo que o mercado exige, se tu não estiver estudando, se tu não estiver pesquisando, se tu não estiver bem assessorado, tu pode ter o melhor serviço do mundo, mas a cultura da tua empresa não existe, tu não vai conseguir absorver todo esse contexto que o mundo VUCA traz para quem está disposto a construir. Não para quem está disposto a reclamar do mundo VUCA. Não adianta tu reclamar contra algo que está sendo extremamente acelerado, cada vez mais presente. E hoje tu vê assim, tu vai comprar um livro, por exemplo, tá? Tu vai comprar um livro de uma loja local daqui, que o cara diz que vai fazer um pedido para ti, e tu faz um pedido pela Amazon, ele chega antes. Ou seja, cara, o mundo está impactando dentro da tua empresa sem tu se dar conta. E essa mesma pessoa não vai ligar para mim dizendo assim, eu posso tentar conseguir antes para ti. Não, ela simplesmente vai pensar, esse cara não é um bom cliente, eu não vou mais dar bola para ele. Cara, cliente, o cara que tem o cliente na mão, que está bem conectado com o cliente e que oferece diferenciais, se ele não está olhando para o mundo digital, ele está com os dias contados, independente do Covid-19 ou não. Acho que é bem importante deixar isso aí claro, né? Não, deixa eu só fazer uma retificação. Quando eu falo assim, sem julgamento, é porque eu acho que o nosso papel aqui, Gustavo, teu como presidente, a gente está aqui como, né, pessoas públicas, vamos dizer assim, que tratam de um certo tema, é dar o soco na boca do estômago. A gente tem que bater a real para a pessoa que o mundo mudou e que ela precisa agir, né? Mas a gente também, por isso eu falei do sem julgamento, não pode afastar a pessoa, por isso, né, eu digo assim, se você... Claro, do contexto dela. Isso, não, e assim, dizer que, fazer uma fala que pareça que se o sujeito vier me dizer que não fez nada daquilo que a gente está recomendando, a gente vai dizer, mas o que tu está fazendo até agora que tu não fez? Não, né? Não. Por isso, sem julgamento, a gente tem que dar a real, né, o soco na boca do estômago, porque
esse é o objetivo dessa conversa, né? Porque, como a gente começou, e então vamos terminar aqui, as pessoas estão apáticas, a gente vê essa apatia geral, esperando uma solução milagrosa que venha de fora, né? Do governo vai me ajudar, o banco vai me ajudar. Não, quem vai ajudar você é você mesmo, né? Acho que é por aí. E se você ainda não fez o que precisava fazer, ainda está em tempo, né? Nesse sentido, sem julgamento, que se sinta acolhido porque tem como buscar ajuda, essa ajuda... É como quando você tem um problema psicológico, vamos dizer, né? Você tem dois caminhos, você pode resolver o seu problema sozinho e levar 20 anos, ou daqui a pouco você pode procurar ajuda de um profissional e em 3 sessões, 5, sei lá, resolver o seu problema. Então, é nesse sentido, né? Só para deixar claro essa questão. Eu queria fazer um registro aqui da Gabriela Totti. O cuidado com a proteção de dados não deve esperar a entrada em vigor da lei. É necessário que as empresas se atentem para isso, para que mais à frente não venham a enfrentar uma nova crise. É como a questão do e-social que o Gustavo acabou de relatar. Aí nós temos aqui o Cássio Roberto, né, nosso amigo, que coloca a perfeita colocação da doutora Juliana. A solução está dentro da empresa. O empresário precisa entender isso e muitas vezes buscar apoio em estudos e ou de profissionais. E ele faz uma pergunta para o mediador aqui, depois de ele me elogiar. Qual a dica para o pequeno empresário ter autoconhecimento de si e seu negócio? A dica que eu dou aqui, Cássio, é que existem alternativas hoje. A própria Assim tem uma consultoria interna prestando orientação gratuita. O Cássio é vice-presidente da CISA aqui de Passo Fundo. A CISA também tem um trabalho muito forte prestando orientação. Nós temos as empresas júniores, né? Da IMED, da UPF, da FEAC, né? Da própria Anhanguera. Enfim, tem um conjunto, o próprio Senai, Senac, Sesc, Senat, Sebrae, o Sebrae está aí também à disposição. E aí eu queria reforçar só uma resposta para a Ângela, mais uma vez, que ela tem uma preocupação social muito forte, que eu acho que tem uma janela de oportunidade para o pequeno empresário, para o microempreendedor, que é a questão do financiamento do governo, com taxas aí, acho que 12% ao ano, faturamentos abaixo de R$360 mil, que vai estar disponível aí na maquininha de cartão de crédito. Então, para fazer essa travessia, acredito que vai contribuir, mas é necessário, sim, se reinventar e buscar novas alternativas. Eu queria, assim, brevemente, Gustavo, 1 minuto e meio para você, 1 minuto e meio para a Juliana, e a gente vai caminhar para o final aí, e aí eu faço o fechamento aqui, pode ser? Perfeito. Eu vou parafrasear com a Juliana, então. Hoje, quando eu divulguei a nossa live, eu botei a frase inicial, era: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Né? Essa frase ela é atribuída ao treinador do Mike Tyson, que diz que todo mundo que ia lutar com ele dizia: não, eu tenho um plano contra ele. Daí tomava o primeiro soco e já mudava toda a questão do plano. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo como presidente de uma entidade, porque eu acredito que um país forte é feito por empresários fortes, porque eles transformam colaboradores fortes e eles todos são a comunidade. Então, assim, quem quer montar empresa tem que saber que no Brasil tu não vai tomar um soco na cara, tu vai tomar vários durante o dia. Com relações de trabalho, com questões de crédito, com questões de justiça, política. As pancadas vêm de tudo quanto é lado. Não adianta a pessoa querer ter uma empresa no Brasil. Ela precisa construir uma empresa no Brasil. E a primeira pessoa que precisa ser construída é o próprio empresário. E aí, para finalizar com uma pergunta que direcionou para o Adriano, o nosso amigo, acho que é o Cássio, onde é que o microempresário pode ir atrás? É o simples fato de levar em consideração que ter uma empresa no Brasil é um baita de um desafio. Só levando em conta a realidade, tu já vai querer procurar livro para te ler, tu vai querer procurar mentor para te conversar, entidade para te se associar. Se você tem uma empresa, seja associado de uma entidade empresarial, porque se é ruim com eles, pior ainda é sozinho. Então tem muita gente, mas é um ambiente político. A vida é política. A gente precisa aprender a parar de se chatear, de falar de política como se fosse algo ruim. Não é porque a gente está tendo um ou outro cara fazendo, não levando em conta o que é fazer a boa política, que a política é ruim. Nós somos animais políticos, a gente se relaciona politicamente. Da mesma maneira que a gente destrói através da política, a gente pode construir através da política. Esse é o meu recado final.
façam acontecer os resultados sem esperar muito de fora. Empresários unidos jamais serão vencidos. Verdade, verdade. Juliana, você tem 1 minuto e meio ainda para falar. Bom, eu quero primeiro agradecer ao Gustavo, né, pela oportunidade de a gente poder fazer esse debate aí, né, agradecer as pessoas que nos assistiram aí durante essa 1 hora, né, contribuíram com as perguntas, as observações. Eu acho que o grande motivo da gente se dispor a fazer isso, né, botar a cara a tapa, vou dizer assim, é justamente para fazer esses alertas todos, né, para deixar esse recado de que você não precisa fazer essa travessia, como diz o Adriano, sozinho, né, você tem que se irmanar aí com o seu colega empresário, seu colega da associação. O papel aqui, nós não discutimos isso, mas os gestores públicos também têm um papel muito relevante nesse momento, né? Está na hora dos municípios começarem a fazer os seus planos de retomada. Na quinta-feira à noite, às 19 horas, 19h30 ou 19, Adriano? Me ajuda, acho que 19. Nós vamos fazer uma live, às 19, uma live com o pessoal de Canela, né, sobre a questão do turismo e os outros setores econômicos de lá, e me chamou a atenção, assim, que quando a gente começou a conversar para fazer a live, eles já apresentaram o plano que eles tinham desenvolvido para a retomada da cidade. Então, acho que está na hora dos municípios também assumirem esse protagonismo, as entidades são importantes nisso, né, em induzir essa discussão. Ninguém está sozinho, está todo mundo junto. Acho que essa é a grande diferença desta crise para as outras. A gente que lida com crise há tanto tempo é acostumado a lidar com o empresário que vai ser criminalizado pelos seus pares porque ele vai precisar de uma recuperação ou vai entrar em pedido de falência porque ele encontrou o insucesso. E esse momento em que todo mundo está, né, no insucesso, eu acho que é um momento para buscar aí também novas parcerias e novas formas de ver o mundo, de construir o seu negócio, né? E buscar ajuda quando ela for necessária, porque ninguém precisa saber tudo e todo mundo é suscetível de poder melhorar e se desenvolver, né? Então, a gente está à disposição, deseja que os empresários de Marau saiam dessa mais fortes, que as empresas saiam dessa mais eficientes, né? E todos os casos que a gente tem acompanhado até agora têm sido assim, as empresas estão mostrando mais resultado, inclusive encontrando oportunidades onde não tinha, tendo insights muito interessantes de coisas que poderiam ter sido mudadas e que foram varridas até agora para baixo do tapete e voltaram para a mesa aí com a questão da crise. Então, nós ficamos à disposição, né? Nós temos esse material que eu falei antes da governança de crise, ele está no nosso site, né? As pessoas estão aqui assistindo essa live pela página, então, através da página do Facebook, chegam no nosso site. Nós temos o e-book à disposição e a gente fica aqui no que puder, né? Disponível para ajudar a todos e tentar conduzir aí, né, o conhecimento que a gente tem, disseminar esse conhecimento na forma voluntária, como a gente tem feito até agora, para que as pessoas possam sair dessa melhores, né? Porque no fim do dia é isso que importa, são as pessoas, né? E as empresas são só um veículo para que as pessoas possam viver e se relacionar. Muito bem. Então, queria agradecer mais uma vez ao senhor Antônio Roso, que ele bota aqui, obrigado, parabéns pela apresentação. A Elisângela Batiston, sempre muito bom ouvir vocês, aprender sempre, obrigada. E a Maria Cristina Rabi, parabéns, seu Adriano, admiro muito o seu trabalho. Abraços, Tine, minha amiga Tine. Eu queria agradecer, Gustavo, você e todos os associados da Assim, né? Da gloriosa Marau, que já tive a oportunidade de trabalhar aí, tenho grandes amigos nesta cidade, né? E agradecer a tua oportunidade aí de poder contribuir, compartilhar teus conhecimentos, as tuas percepções de negócio para com o nosso público e colocar a Biolc Empresarial à disposição aí para qualquer orientação que os seus quadros associados necessitem, na parte jurídica, na parte de gestão, né? Vocês estão muito bem servidos pelos parceiros lá que vocês têm. Agradecer muito a participação da Juliana, nossa sócia-diretora, e a toda a nossa audiência nas redes sociais aí que nos deram o prazer de compartilhar aí um pouco de tanto conhecimento de pessoas íntegras, de pessoas com capacidade que têm vontade aí de transformar o mundo e auxiliar na condução dessa travessia, seja ele pequena, média ou grande empresa. Obrigado a todos e uma boa noite aí e um ótimo feriado aí para todo mundo. Valeu, só agradecer, tá? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, boa noite.